Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar as estruturas denominadas pórticos. Na aula de hoje, nós vamos definir o que é um elemento multiforça, vamos entender a diferença entre pórticos e máquinas e vamos ver como determinar as forças que atuam nos elementos de um pórtico. No estudo sobre treliças, estudamos estruturas compostas por elementos de barra sujeitos à ação de duas forças. Na aula de hoje, vamos estudar estruturas denominadas pórticos ou máquinas, que são estruturas em que pelo menos um componente é um elemento multiforça. Um elemento é dito multiforça quando está sujeito a 3 ou mais forças ou quando está sujeito a 2 ou mais forças e 1 ou mais momentos. Assim, estruturas e máquinas são composições que contêm elementos sujeitos à ação de múltiplas forças. Os pórticos são projetados para sustentar cargas e geralmente são estruturas estacionárias completamente vinculadas, enquanto que máquinas são projetadas para transmitir e modificar forças, podendo ser estacionárias ou não e sempre contêm partes móveis. Na aula de hoje, vamos estudar somente pórticos e analisaremos máquinas na próxima aula. Quando nós estudamos o equilíbrio de corpos, nós tratamos um sistema de corpos interligados como um único corpo rígido e determinamos as forças de reação que mantinham a estrutura em equilíbrio. Essa estrutura é usada para suportar uma carga e é denominada pórtico, pois pelo menos um dos membros dessa estrutura é um membro multiforça. Essa é uma estrutura construída de tal modo que pode manter sua forma mesmo sem a ajuda de seus apoios. Por isso, é possível considerar a estrutura completa como um único corpo rígido e as 3 equações de equilíbrio são suficientes para determinar as 3 reações dos suportes. Muitas estruturas, no entanto, entram em colapso se são separadas de seus apoios, como é o caso dessa estrutura. Essa estrutura, quando removida de seus apoios, pode se mover, então dizemos que ela é uma estrutura não rígida. A falta de rigidez interna da estrutura para manter sua forma quando removida de seus suportes é compensada por uma reação extra dos suportes. Nesse caso, há 4 reações incógnitas e, para determinar todas as reações, as equações de equilíbrio da estrutura completa não são suficientes, sendo necessário desmembrar essa estrutura e considerá-la como feita de 2 partes rígidas distintas. Assim como para as treliças, o método de análise para determinar os esforços nos elementos da estrutura consiste em separar a estrutura, traçar o diagrama de corpo livre de cada componente e escrever as equações de equilíbrio para cada diagrama de corpo livre. Se a estrutura forma uma unidade rígida, isto é, uma estrutura que mantém sua forma quando removida de seus apoios, então o diagrama de corpo livre da estrutura completa pode ser usado para determinar inicialmente todas as forças de reação na estrutura. Em seguida, a estrutura é desmembrada e traçamos o diagrama de corpo livre de cada elemento da estrutura. As forças internas são determinadas analisando o equilíbrio de cada elemento da estrutura. É importante observar que todos os elementos que formam essa mesa são elementos multiforça. Ao fazer o diagrama de corpo livre de cada elemento, nenhum deles é um membro de 2 forças. Então, as forças nas juntas não estão direcionadas ao longo dos elementos. Note também que as forças nos elementos de conexão devem considerar a terceira lei de Newton, ação e reação, e devem ser representadas de maneira coerente em todos os elementos desmembrados. Quando a estrutura não é rígida, como nesse caso, por exemplo, então a estrutura só mantém a sua forma quando apoiada em seus suportes. Nesse caso, as reações só podem ser determinadas ao se analisar o equilíbrio de cada elemento da estrutura tratada como feita de 2 partes rígidas distintas. Veja que para a estrutura completa há 4 reações incógnitas, mas somente 3 equações de equilíbrio disponíveis. Ao desmembrar a estrutura, no entanto, há 2 incógnitas adicionais, que são as componentes x e y da força no pino de conexão C. Nesse caso, temos 6 incógnitas ao todo, mas 3 equações de equilíbrio para cada corpo separado. Então, podemos determinar as reações externas e as forças no pino de conexão.
Ao fazer o diagrama de corpo livre dos elementos separados, a solução do problema é facilitada ao representar as componentes das forças em termos de suas componentes retangulares. Um ponto extremamente importante que deve ser observado é que é necessário ser consistente ao representar as forças nos diagramas de corpos que interagem. As forças devem ser representadas em dois corpos separados em sentidos opostos, respeitando sempre o princípio da ação e reação. Para ilustrar o que acabamos de ver, vamos começar com um exercício que pede para traçar o diagrama de corpo livre da estrutura completa e de cada um dos elementos da estrutura separadamente. Aqui está a minha estrutura, composta de um elemento ABD e de um outro elemento CDB. O exercício pede o diagrama de corpo livre dessa estrutura inteira e depois de cada um dos elementos da estrutura separados. O diagrama de corpo livre da estrutura inteira eu vou representar aqui embaixo. Em A e em C eu tenho apoios por pinos, então eu vou ter duas componentes da força de reação, que eu vou representar como um AX e AY, CX e CY, e indicar no meu diagrama de corpo livre as forças e momentos sendo aplicados na minha estrutura. Esse aqui é o meu diagrama de corpo livre da estrutura completa. O exercício também pede o diagrama de corpo livre de cada um desses elementos separados. Quando eu separo esse elemento ABD do elemento CDB, eu tenho que representar as forças internas aqui no pino de conexão D e no meu apoio por rolete em B. Fazendo o diagrama de corpo livre de cada um dos elementos, eu vou ter aqui o meu componente ABD e o meu componente CDB. As forças em A e em C têm que ser condizentes com o diagrama de corpo livre da estrutura completa. Aqui tem a força P e o momento C0 aplicados. E como a estrutura foi desmembrada, eu tenho que representar as forças internas de conexão entre os elementos. Aqui no pino D, eu vou ter duas forças dx e dy, veja, iguais em magnitude e em sentidos contrários em cada um dos corpos. E aqui no pino em B, eu vou ter uma força normal a esse membro CDB. De novo, mesma magnitude e sentidos contrários. Então, aqui estão os diagramas de corpo livre de cada um dos componentes dessa estrutura. Veja que, ao todo, eu tenho AXAY, DXDY, NB, CX, CY. 7 incógnitas. Mas, para cada corpo, eu tenho só 3 equações de equilíbrio. Então, eu tenho, ao todo, 6 equações independentes. Então, esse é um problema hiperestático. Eu não consigo determinar todas as forças incógnitas nesse problema só com as equações de equilíbrio. Esse outro exercício também pede para traçar o diagrama de corpo livre da estrutura e dos elementos separadamente, e serve só para nós praticarmos essa ideia de fazer os diagramas de corpo livre dos elementos separados que compõem uma estrutura. Essa estrutura é composta pela barra ABC, pela barra CDE, aqui por uma polia D, aqui tem um cabo que passa por essa polia, aqui tem a força P sendo aplicada ao cabo, e essa estrutura é sustentada também por esse cabo preso num pino em C. Tratando a estrutura toda como um único corpo rígido, um diagrama de corpo livre vai ficar dessa maneira. Em A eu tenho um pino, as forças de reação nesse pino eu vou representar em termos das suas componentes, AX e AY. Em E eu tenho um rolete, então a única força de reação é a reação normal à superfície, que eu vou representar como essa força NE. E aqui tem o meu cabo, que eu vou representar com uma força de tração T1. Não posso esquecer também da força P sendo aplicada ao cabo. Veja nesse diagrama de corpo livre que eu tenho 4 incógnitas, AX, AY, NE e T1. Na sequência, o exercício pede o diagrama de corpo livre de cada corpo da estrutura. Então, eu vou começar fazendo o diagrama de corpo livre da minha barra CDE. Está aqui. E eu tenho a força NE, que eu tenho que representar de maneira condizente com o diagrama de corpo livre da estrutura original.
E aqui eu vou fazer o seguinte, separando a polia da minha barra, esse pino de conexão vai ter duas forças, dx e dy, que são as forças que aparecem no pino de conexão da polia. E aqui no ponto C, eu vou separar o pino C das barras às quais esse pino está conectado. Então, eu vou representar as duas forças de reação no pino, Cx e Cy. Veja que essa barra não é um elemento de duas forças. O diagrama de corpo livre da polia eu vou representar aqui embaixo, as forças dx e dy condizentes, mesmo módulo em sentidos contrários. A força P sendo aplicada e a força de tração T2 do outro lado dessa polia. Também vou representar a minha barra ABC. Aqui tem a força T2 do cabo. A força de reação em A, representada em termos das componentes AX e Y, condizentes com as forças representadas no diagrama de corpo livre da estrutura original. E aqui as forças do pino na barra ABC, que eu vou representar como duas componentes Cx' e Cy'. E como eu separei o meu pino da estrutura, então eu vou fazer o diagrama de corpo livre do pino C com todas as forças agindo nesse pino. As forças Cx e Cy da barra EDC, as forças Cx' e Cy' da barra ABC e a força de tração do cabo T1. Veja que para esse conjunto de corpos eu tenho NE, DX, DY, CX, CY, T2, AX, AY, CX', CY' e T1. 11 incógnitas. Mas eu também tenho 3 equações para esse corpo, 3 equações para esse corpo, 3 equações para esse corpo e 2 para o pino, porque aqui eu tenho um sistema de forças concorrentes. 11 equações. 11 equações, 11 incógnitas. Esse é um problema isostático. Eu consigo resolver, eu consigo determinar todas as incógnitas nesse problema. Praticada essa ideia de fazer o diagrama de corpo livre de sistemas de corpos interligados, vamos agora fazer um exercício completo. Esse exercício pede para determinar as forças de reação nos suportes e a força exercida na barra pelo pino em B. Para determinar as forças pedidas, nós começamos traçando o diagrama de corpo livre da estrutura completa, tratada como um corpo rígido. Aqui em A e em E eu tenho apoios por pinos. Vou representar as forças de reação em termos das suas componentes, AX, AY, EX e Y. E aqui a minha massa tem um peso W, que eu vou representar aqui no meu diagrama de corpo livre. Esse peso W tem intensidade mg, 981 newtons. Veja que no diagrama de corpo livre completo, eu tenho 4 incógnitas, mas só 3 equações disponíveis. Então, eu não consigo determinar todas essas incógnitas só com as equações de equilíbrio para a estrutura completa. Eu vou precisar desmembrar essa estrutura para conseguir determinar todas as reações desse problema. Para esse exercício particular, no entanto, algumas dessas reações eu consigo determinar. Um somatório de momentos em relação a A, AX, AY e EY concorrem nesse ponto, me permite determinar EX, e sabendo EX, eu posso determinar AX com um somatório de forças em X. É isso que está escrito aqui. Não consigo determinar AY e AY, mas eu posso escrever uma equação de equilíbrio de forças em Y, que vai me dar essa equação que relaciona essas duas incógnitas. Para determinar essas duas incógnitas, eu preciso desmembrar o meu corpo. Então, eu vou fazer um diagrama de corpo livre de cada um dos elementos que compõem o meu pórtico. Então, aqui tem a minha barra ABC, aqui a minha barra BE, a minha polia e a minha massa. Alguns dos resultados nós já vimos em exercícios anteriores. Da minha massa, eu sei que essa força de tração é igual ao peso. Essa corda passando na polia, a tração é constante, então aqui tem a força de tração T e a força de tração T. E essa corda está ligada aqui na minha barra nesse ponto, então aqui também tem a minha força de tração T. Para a polia, eu tenho um pino aqui no seu centro.
As forças de reação eu vou representar como um Cx, Cy. E aqui o pino na minha barra ABC, também Cx e Cy em sentidos contrários. Ação e reação. Aqui as forças AX e AY, EX e EY, de acordo com o diagrama de corpo livre original. Veja que eu já substituí os valores que eu encontrei na análise que eu acabei de fazer. E o EX eu já estou indicando que é uma força para a esquerda no meu diagrama de corpo livre separado. E aqui o nó B, onde tem um pino de conexão entre os dois membros, eu vou representar a força entre esses elementos como um BX-BY, BX-BY, mesmo módulo no sentido contrário. E para determinar as forças pedidas, claramente, atração igual ao peso, então essa atração eu sei o valor. Dessa polia, somatório de forças em x e y me dá Cx e Cy. Conhecido Cx e Cy, eu posso ir para a barra ABC. Conheço essas duas, tenho três incógnitas, AY, BX e BY. Três equações de equilíbrio, três incógnitas, consigo determinar essas três incógnitas. Conhecidos BX e BY, posso vir para a minha barra BE e determinar o EY, que é o que está faltando. Então é isso que está descrito nesse memorial de cálculo. Veja que o exercício pede a força exercida na barra ABC pelo pino em B. Então ele quer o módulo da força do pino em B. Esse módulo é o bx² mais by², que vai me dar uma força total de 2.610 newtons. E as reações pedidas são o AX 2.700 newtons para a direita, AY 981 newtons para baixo, EX 2.700 newtons para a esquerda e EY 1.962 newtons para cima. Aqui tem um último exercício muito curioso que fala que um saco de batatas está apoiado numa cadeira e pede todas as forças atuando no membro BH da cadeira. O exercício descreve que as forças que esse saco de batatas exerce sobre a cadeira são uma força de 24 newtons para a direita e de 84 newtons para baixo, aqui no ponto E, e uma força normal aqui em G de 28 newtons. Fazendo um diagrama de corpo livre só da cadeira, eu represento as forças do saco de batatas na cadeira e as forças de reação. Claramente, do diagrama de corpo livre do sistema cadeira mais saco de batatas, não tem nenhuma força em X, então não tem nenhuma reação em X. As únicas reações dos apoios em A e B são as reações normais, AY e BY. Para facilitar a minha análise também, vou chamar esse ângulo com a vertical desse membro BH pedido de θ. Como essa força de 28 newtons é normal a esse membro, esse ângulo aqui também é θ. Para facilitar o problema também, vou definir uns outros ângulos aqui. Da geometria da cadeira, θ é 30,96 graus, φ é 50,19 graus, e essa distância de B a G vou chamar de C, 0,88 metros. Essas distâncias A e B também eu consigo calcular. Claro que A mais B é essa altura de meio metro, só que B tangente φ, que é esse lado do triângulo, tem que ser igual a esse lado do triângulo, que é o A tangente θ, mais 0,1. Portanto, A e B, 0,278 metros e B, 0,222 metros. Essas distâncias vão me ajudar nos cálculos de equilíbrio da cadeira. Do diagrama de corpo livre, um somatório de momentos em relação a B me fornece a Y, e um somatório de forças em Y vai me fornecer BY. É isso que está escrito aqui, AY e BY. Determinadas essas reações, agora eu vou desmembrar a minha cadeira e representar aqui o meu membro BH, o meu membro FD e o meu membro AD. Aqui em B e em A eu tenho as duas forças de reação. Aqui as forças sendo aplicadas pelo saco de batatas. E aqui em todos os pinos eu vou representar as duas forças de conexão entre os membros. Aqui no pino C, Cx, Cy, Cx, Cy, em sentidos contrários, em elementos diferentes. Dx, dy, dx, dy,
Fx, Fy, Fx, Fy. Veja que eu tenho 6 incógnitas, e para determinar essas 6 incógnitas, eu só preciso considerar o equilíbrio de 2 desses elementos. E posso usar o terceiro para checar as minhas equações. Como o exercício quer as forças atuando só nesse elemento BH, eu vou começar determinando a componente Fy a partir do equilíbrio desse elemento dF. Como Fx também concorre em D, um somatório de momentos em relação a D me fornece Fy diretamente. Conhecidos Fy, eu posso substituir seu valor nesse corpo, e aí eu vou ter 3 incógnitas, 3 equações de equilíbrio para esse corpo, e determinar Cx, Cy e Fx. Então é isso que está descrito aqui. Somatório de momentos em relação a D me fornece Fy, conhecido Fy, 3 equações, 3 incógnitas. Somatório de momentos em relação a C me fornece Fx, somatório de forças em x e y me fornece Cx e Cy. Isso me determina todas as forças atuando no membro pedido. A força de reação do chão, a força no pino C, a força no pino F e a força do saco de batatas perpendicular ao encosto da cadeira. Na aula de hoje, nós estudamos os pórticos. Pórticos são estruturas que contêm um ou mais elementos sujeitos à ação de múltiplas forças e são usados para suportar cargas. Para determinar as forças nos pinos entre os elementos multiforça, é necessário traçar o diagrama de corpo livre de cada um dos membros da estrutura. Na sequência, podemos usar as equações de equilíbrio para cada diagrama de corpo livre para determinar todas as incógnitas do problema. Note também que, para estruturas rígidas, é possível determinar primeiramente as reações atuando na estrutura completa, antes de se determinar as forças internas entre os elementos. Já em estruturas não rígidas, é necessário desmembrar a estrutura e analisar o equilíbrio de cada parte da estrutura separadamente, a fim de determinar todas as forças incógnitas. E por hoje, é isso. Muito obrigado.